Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Adorar ao Senhor. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. E uma vez mais podemos estar aqui na Tua casa, em Tua gloriosa presença, para podermos, Senhor Jesus, aprendermos um pouco mais da Tua preciosa palavra. Senhor, fica conosco, ó Pai, iluminando o nosso entendimento, nos dando, Senhor, sabedoria, inteligência, ó Pai, ajudando-nos, ó Deus, a discernir tudo aquilo, ó Deus, que está sendo ministrado aqui esta noite. Pai amado, que tudo seja para a nossa edificação, para a nossa aperfeiçoamento, Senhor, para o nosso aperfeiçoamento na Tua obra. Senhor amado, fica conosco, fale poderosamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos tomar assento. Meus irmãos, hoje nós estaremos iniciando uma nova matéria, o perfil do diácono. Irmãos podem abrir as apostilas, a página número 18. Esta primeira matéria que está na lição de vocês, na apostila de vocês, essa primeira matéria nós dividimos em duas matérias, tá? A apostila está Deveres Eclesiásticos. Se os irmãos lerem essa matéria, os irmãos vão ver que vai falar justamente sobre o nosso credo doutrinário, ou seja, o dever do obreiro com relação às doutrinas da igreja, as doutrinas cristãs, o nosso credo doutrinário. Então, esta aula já foi ministrada pelo pastor Carlos Nelson, que nos antecedeu aqui nesta aula. E também, se os irmãos forem observar, esta matéria vai falar também sobre a história da igreja, que é a matéria que nós transferimos para que os alunos ministrassem aqui através dos trabalhos que vocês irão fazer. Então, esta matéria é tida como matéria dada, tá? E nós vamos, então, continuar a partir da página de número 18. Nós vamos tratar aqui sobre a diaconia. Então, são duas matérias, aliás, vão ser três aulas, compostas do perfil do diácono, a prática ou o exercício da diaconia e recepção. Essas três aulas é dedicada à diaconia que nós estaremos ministrando. Eu darei as duas primeiras aulas e a terceira aula, que é a aula de recepção, quem estará ministrando é a irmã Keila. A irmã Keila, ela é a líder aqui das recepcionistas, aqui na sede, e ela, como boa entendedora do assunto, estará ministrando esta aula com os irmãos e as irmãs. Amém? Amém. Então vamos tratar sobre o tema, o perfil do diácono. Abram as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 13. Anotem esse versículo aí, para que vocês jamais se esqueçam dele.
1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Olha só o que diz. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos todos juntos repetir esse versículo? No 3, 1, 2, 3. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Embora, meus irmãos, o diaconato seja um ministério específico, a diaconia ou o exercício da diaconia é uma missão de todo cristão. Todos nós somos chamados para exercer a diaconia. A diaconia, meus irmãos, é um ministério que é entregue a todo cristão. E quando um cristão recebe uma chamada específica para ser um diácono, ele não é chamado para ser diácono. Ele é chamado porque ele é um bom diácono. Irmãos, entenderam? Amém? Ele é chamado porque ele já exerce a diaconia com excelência. Então ele é chamado para desenvolver ainda mais este ministério ou este ofício de uma forma mais específica na igreja do Senhor Jesus. Nós vamos tratar aqui sobre o perfil do diácono. E o que é perfil? Perfil é uma característica ou uma qualificação. O perfil, ele pode ser em 3 esferas específicas. Na esfera moral, na esfera social e na esfera institucional. Na esfera moral, qual é o nosso padrão de moralidade? Aonde estão as nossas regras morais? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra moral. É aqui, meus irmãos, que nós encontramos, na palavra de Deus, é que nós encontramos o nosso norte para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. É aquilo que nos orienta quanto às coisas corretas da vida. Amém, meus irmãos? Amém. Muitos têm aí um distúrbio quanto à moralidade. Alguns podem até se surpreender, quando outras pessoas interpretam ou aceitam algo que é, para o nosso entendimento, errado, e eles entendem ser correto para eles, porque eles não têm um parâmetro a seguir. Nós temos o parâmetro, está aqui na palavra de Deus. Deus, que é um ser perfeito e que não aceita iniquidades, estabeleceu regras claras para todo aquele que quer servi-lo, para todos aqueles que querem ser salvos, santificados. Tem aqui a nossa regra, o nosso parâmetro a ser seguido. Então o perfil, ele tem que ser moral, primeiramente moral, seguindo então, no nosso caso, os padrões bíblicos de moralidade, tá bom? Segundo, o perfil ele deve ser social. Nós, como cristãos, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos neste mundo. E como
pessoas que convivem em sociedade, nós vivemos em sociedade, nós devemos também seguir as regras da sociedade, aonde nós estamos inseridos. É certo que há um limite, né, para que nós aceitemos os padrões do mundo, né? Há um limite. Qual que é o limite? Quando não... Oi? Não está de acordo com a Bíblia. Exato. Né? Acima de tudo, os padrões morais bíblicos. Então, se aquilo que a sociedade entende, né, como moral, não atingir a nossa fé, não atingir a nossa moralidade nos padrões bíblicos, nós devemos cumprir e aceitar, tá bom? E por fim, o perfil institucional. Nós pertencemos a uma instituição. Que instituição que é esta? A igreja, não é isso? Nós pertencemos a uma igreja. E agora eu estou dizendo igreja física, a igreja visível. Porque existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é composta por todos aqueles que vão morar no céu. Todos aqueles, de todas as nações, de todos os tempos, todos aqueles que são salvos, compõem a igreja invisível, a igreja conhecida como a igreja universal, a igreja que vai morar no céu. Amém? Mas existe a igreja visível. A igreja visível é esta aqui, que nós estamos. É a reunião das pessoas que vêm para o culto, cultuar, né? É lógico que dentro da igreja visível tem o joio e o trigo, não é isso? A igreja visível é composta pelo joio e pelo trigo, né? E nós servimos uma instituição física. A instituição física que nós servimos chama-se Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São José dos Campos. Esta instituição, meus irmãos, ela também tem as suas regras. Ela também tem ali os seus padrões, o seu perfil. Quem conhece aqui o perfil assembleiano? Deixa eu ver. A Assembleia de Deus tem um perfil. É o perfil assembleiano. Muitas pessoas nos veem andando na rua, né? De terno, gravata, às vezes no sol quente, e nós de terno, gravata, com a Bíblia aqui no peito, né? Andando na rua. Alguém olha para você e fala: olha, você é da Assembleia? Aí você fala: eu sou. Como você sabe? Eu vi o jeitinho de você andar, o jeitinho que você está vestido, eu vi pelo corte do seu cabelo, eu vi pela roupa que você usa, uma roupa decente, eu vi do jeito que você carrega a Bíblia pertinho do peito. Então eu vi que você é um assembleiano, né? Aí você glorifica a Deus, né? Então, este perfil institucional fala dos usos e costumes da instituição, né? Usos e costumes que muitos deles, meus irmãos, você não vai encontrar base na Bíblia, porque são costumes. Aí você pode dizer assim: mas pastor, costume é doutrina? Não, costume não é doutrina. Mas os bons costumes, meus irmãos, criam uma identidade, e não é pecado, porque a Bíblia não fala que é pecado, não é verdade? Então, os costumes, eles mudam, eles podem mudar, tá? Eles não ficam estáticos, eles mudam. Agora, nós, quando fazemos parte de uma instituição, nós nos tornamos membros dessa instituição, nós estamos assinando um termo de aceite. Eu aceito as regras desta instituição, né? E então, nós devemos seguir este perfil. Então, os irmãos entenderam? O perfil ele pode ser moral, social e institucional. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém pediu a palavra aí? Pois não? Então, pastor, é interessante o senhor falar isso, que eu falei para minha esposa, hoje aconteceu isso comigo lá no trabalho.
Interessante que eu tava de uniforme, né? E tinha lá um cliente lá, ele era, acho que era pernambucano, baiano. Aí ele falou de um jeito que foi até engraçado, né? Falou assim pra mim, de máscara, ele falou assim, rapaz, preciso de uma ajuda aqui. Aí eu, antes de eu falar o que ele queria, ele falou assim, você é crente, dá pra ver na sua cara que você é crente. Aí ele falou assim, você é aquele que é da Assembleia de Deus, né? Aí falou assim, eu fiquei assim, pensativo, porque além do mais, isso transmite a gente pelos costumes, né? A gente sabe a convivência, né? Nas nossas igrejas. E o mais interessante ainda é que ele falou assim que ele viu Jesus em mim, sabe? O brilho, né? A diferença. Então isso, acima de tudo, é o brilho, a diferença de Jesus na nossa vida, né? Muito bom. Pois não? Quando o senhor falava do perfil de modo de nós colocar a Bíblia, eu lembrei que eu tive um pastor que ele sempre ensinava também que o perfil dos crentes da Assembleia de Deus não somente é a Bíblia, mas a arma e a revista da escola dominical está sempre junto. Exato, isso aí. Vamos lá, irmãos. Na introdução aí da nossa missão, está dito assim: antes da ascensão do Senhor Jesus, ele deu ordem aos apóstolos que havia constituído, bem como a multidão que com eles estavam no Monte das Oliveiras naquele dia, que ficassem reunidos em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Quando se cumpriu essa promessa, a igreja foi logo impelida a cumprir com toda a disposição a ordem imperativa que o Senhor Jesus lhe havia dado. A partir de então, o próprio Senhor começou a acrescentar as almas dos que se haviam de salvar, e o número dos cristãos aumentou sobremaneira. Por não estar estruturalmente preparada para administrar tantos irmãos, alguns fatos começaram a ocorrer no seio da igreja. Estes fatos estavam dividindo a atenção dos apóstolos e, para que não se perdessem o foco, eles, na orientação do Espírito Santo, escolheram irmãos dentre a comunidade dos cristãos para desempenhar o ministério diaconal. Vamos abrir lá em Atos capítulo 6. Então, Atos capítulo 6, irmãos, vai falar da instituição dos diáconos. Nós vemos aqui que a igreja, após o Pentecostes, a igreja começou a crescer de uma forma surpreendente. E isso começou a ocasionar alguns problemas na estruturação da igreja. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes
obedecia à fé. Então esse texto fala da instituição dos primeiros diáconos. Nós vemos que a igreja, meus irmãos, ela tinha, em pouco tempo, aproximadamente 8.000 pessoas. Em poucos dias, a igreja cresceu de poucas dezenas, entre 100 e 200 pessoas, cresceu para aproximadamente 8.000 pessoas. A igreja cresceu. E os apóstolos, eram eles que faziam tudo na igreja. Eles que cuidavam da assistência social, eram eles que ministravam a palavra, eram eles que administravam a igreja, eles cuidavam de tudo. E quando a igreja cresceu desta forma, os apóstolos começaram a ter algumas dificuldades. E isto gerou algumas murmurações no meio da igreja. Foi aí que eles tiveram esta iniciativa de eleger pessoas para auxiliar eles na obra. A palavra diácono, ela tem a sua origem na palavra grega diáconos, que significa ministro ou servo, ou um assistente. Também tem a variação diacônio, que significa ministrar, servir, e diaconia, que significa ministério, serviço, socorro, moço de recados. É usado com relação a pessoas que servem a outra. E existe uma tradução, meus irmãos, que é a tradução mais próxima do original, que vai dizer que diácono é aquele que serve a mesa. Tá bom? Aquele que serve a mesa. Quem é que serve a mesa? É na nossa linguagem, é um garçom. Não é verdade? Um garçom. Existem outros sinônimos que nós também encontramos na palavra de Deus, que é doulos, é um sinônimo, que significa escravo. Então, muitas vezes é utilizada esta palavra, tá? Doulos, e também a palavra ruperete, que significa servo ou um remador, um escravo que remava um navio, um navio da época, um navio com remos. Ele remava, ele era responsável por remar. Muitas vezes ele ficava amarrado no convés do navio e, sob trabalho forçado, ele era obrigado a remar o barco. Então estas são as palavras relacionadas à diaconia e também os seus sinônimos. A palavra diácono aparece no Novo Testamento, porém é a raiz de outras citadas acima. E ocorre muitas vezes no Novo Testamento, ainda que na maioria das vezes não tenha o objetivo específico de indicar uma classe com funções específicas na igreja. Então, como eu já havia dito, meus irmãos, a diaconia, nós vamos encontrar essas palavras em inúmeros versículos na Bíblia, sobre servir, servo, ministrar, assistir, ajudar, socorrer. Todas essas palavras são sinônimos de diácono. Todas essas palavras. Eu não sei se alguém tem aqui aquela Bíblia, palavra-chave. Alguém tem essa Bíblia? Bíblia, palavra-chave. Não tem? Esta Bíblia, meus irmãos, ela é excelente para quem quer estudar. Então você pega lá a palavra diácono, ela vai te dar todos os sinônimos. E aí você procura, com a referência da palavra, você vai ver que inúmeros versículos possuem a mesma referência, se tratando da mesma palavra utilizada na Bíblia. E em muitas delas não está relacionado ao ofício de diácono, mas está relacionado ao serviço cristão. Amém, meus irmãos? Amém. O apóstolo Paulo mesmo usa essa palavra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1, vamos ler?
Romanos 1 e 1. Olha só como ele diz. Paulo, o que ele diz aí? Servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo é diácono. Olha só que interessante. Outra referência, vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Olha só, que os homens nos considerem como ministros. Essa palavra ministro é sinônimo de diácono. Tá? Essa palavra ministro é ruperete. Ruperete, como nós aprendemos, é sinônimo de diácono. Tá? Querem ver outra? Vamos abrir lá em Marcos 10, 45. Vejam só. Palavras de Jesus. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mim. Esta palavra servir é diácono. Esta é diácono, a palavra principal que nós estamos aprendendo aqui. Então, na nossa linguagem, Jesus estava querendo dizer assim: eu não vim para ser servido, eu vim para ser diácono. Você pode glorificar a Deus? Amém. Jesus desceu do céu, irmão. E ele está dizendo assim: olha, eu vim aqui para ser diácono. Ele poderia dizer: eu vim para ser pastor, eu vim para ser mestre, eu vim para ser doutor, eu vim para ser sacerdote, eu vim para ser rei. Ele poderia dizer. Mas o que ele disse? Eu vim para ser diácono. Olha que bênção, né, irmão? Que exemplo. Outra, última referência. Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Versículos 5 e 6 e 7. O apóstolo Paulo falando de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha só, essa palavra servo significa doulos, ou um escravo, sinônimo de diácono, tá bom? Então nós temos aí as referências que nos mostram, irmãos, a importância da diaconia. Nós temos o maior exemplo de diácono, o maior exemplo a ser seguido, que é Jesus. Depois de Jesus, os apóstolos. Todos os apóstolos, se os irmãos forem ver nas cartas escritas pelos apóstolos, eles se identificam como servos, como ministros. Hoje, meus irmãos, a palavra ministro tomou aí um sentido aí de status, não é verdade? Quando nós somos consagrados a pastor, nós recebemos ali um certificado, escrito assim no certificado: ministro do Evangelho. Né? E a pessoa às vezes se acha, né? Um ministro top, né? Mas a palavra ministro significa servo, escravo, né? Remador, né? Aquele que foi chamado para servir a mesa. Tá bom? Então nós vemos aí a importância da diaconia em todos esses versículos.
Por que foram instituídos os diáconos? Então, primeiro, por causa do crescimento da igreja. Nós vimos aí, né, o quão rápido a igreja cresceu após o Pentecoste, né, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre os crentes que estavam reunidos ali em Jerusalém, capacitando os crentes a pregarem a palavra de Deus com poder e autoridade. Né? Foram revestidos de poder. Com esse revestimento de poder, pessoas foram alcançadas, pessoas foram salvas, né? E a igreja, o número de crentes, de fiéis, se multiplicou sobremaneira. Então, esse foi um dos motivos para a instituição dos diáconos, ajudar na organização e no serviço da igreja. Sobre as tormentas. Então, com o crescimento da igreja, veio a perseguição. A igreja começou a ser perseguida. Depois veio a divisão interna. Então, a divisão interna, meus irmãos, fala sobre as murmurações que começou a ocorrer quando os crentes, no caso aqui as viúvas gregas, começaram a reclamar que elas não estavam sendo bem servidas pelos crentes judeus. Então existia ali os crentes helenistas. Quem eram os crentes helenistas? Eram os judeus que foram convertidos, mas esses judeus moravam fora de Jerusalém. Eles moravam em outras cidades distantes, e estas cidades distantes tinham uma grande influência grega. Então esses crentes, eles eram helenistas, porque eles falavam o grego fluentemente, eles não falavam o hebraico, e também eles tinham uma grande influência me fugiu aqui a palavra, influência da cultura grega daquela época, tá bom? Então eles não tinham aquela cultura clássica judaica que era esperado pela grande maioria dos cristãos que haviam se convertido na igreja primitiva. E eles achavam que, por eles não terem essas características judaicas, eles estavam sendo desprezados por aqueles que eram mais tradicionais, tá bom? E realmente, meus irmãos, se nós formos ler aqui a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 6, dá a entender que realmente houve aí um certo despreparo por parte dos crentes daquele lugar. Qual que era a grande importância disso? Importante, meus irmãos, porque havia ali uma assistência social. E essa assistência social dava ajuda para as viúvas. Essas viúvas, elas tinham uma grande importância para a igreja, porque geralmente, meus irmãos, as viúvas ficavam desamparadas. Não é como hoje, né, que há ali o INSS, uma pensão quando o marido morre, a viúva continua recebendo a pensão do marido. Antigamente não havia isso. E quando o marido morria, geralmente as suas viúvas ficavam desamparadas. E a igreja criou então uma assistência social para cuidar destas viúvas. E houve então uma certa murmuração. Nós vemos isso lá no versículo 1 ali do capítulo 6,
quando ele diz assim: crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então elas achavam que estavam sendo desprezadas. E o que dá a entender aqui é que realmente houve esse descuido, né, por parte da igreja. E esse descuido caiu sobre os apóstolos, porque eram os apóstolos que eram os responsáveis diretos por cuidar desta assistência social. E então eles resolveram chamar pessoas capacitadas para poder auxiliar eles nessa distribuição diária. Então essas foram as divisões internas. E a sobrecarga dos apóstolos. Os apóstolos estavam sendo forçados a dividir o tempo entre o ensino da palavra e o cuidado com a mesa e com as viúvas. Então estas foram as principais necessidades que eles tiveram na época para a instituição do diaconato. A ocupação do diácono. Os diáconos vieram à existência como medida de ajuda aos pobres. Então eles cuidavam das questões temporais, permitindo aos apóstolos maior devotamento ao ensino e à pregação. Então o ministério, meus irmãos, diaconal, ele é basicamente este. O diácono ele é chamado para cuidar das coisas temporais, ou seja, das coisas materiais da igreja, do serviço cotidiano da igreja. É esse o ministério da diaconia. Então o diácono, ele alivia o fardo do pastor, para que o pastor possa dedicar-se exclusivamente à área espiritual da igreja, ao manejo da palavra, ao ensino, à exortação da igreja, ao aconselhamento, enquanto o diácono cuida das coisas temporais. Só que nós vamos ver, meus irmãos, logo adiante, no capítulo 6 adiante, nós vamos ver que os diáconos, eles não ficaram restritos às funções temporais. Nós vamos ver pessoas como Estevão, Felipe, que foram grandes pregadores da palavra de Deus, que foram verdadeiros evangelistas, tá bom? Eram pregadores notáveis. Então o ofício diaconal passou a ser administrativo, envolvendo mais a área financeira, o manuseio do dinheiro, a ajuda prestada aos santos, aos pobres e também no cuidado, no zelo com a igreja. Atos capítulo 6, versículo 2, descreve a principal função dos diáconos, que é servir. É interessante esta frase que está aí. Entre aspas, diz assim: todo clérigo começa como diácono. Isso é uma verdade, mas ele jamais cessa de ser um diácono. O ministro continua sendo um diácono. Cristo veio como diácono, viveu como diácono e morreu como diácono. Então a diaconia, meus irmãos, ela tem que estar presente na vida de todo crente. Quando você é consagrada ao ofício do diaconato, você continua exercendo a diaconia. A partir do momento que você é ordenado a presbítero, você continua sendo um diácono. Quando você é ordenado a evangelista, você continua sendo um diácono. E quando você é ordenado a pastor, você continua sendo um diácono. Assim como os apóstolos continuaram sendo diáconos.
assim como nós lemos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo se apresentava primeiramente como diácono. É interessante, meus irmãos, que na maioria das suas cartas, o apóstolo Paulo ele se apresenta assim: Paulo, ou seja, meu nome é Paulo, eu sou uma pessoa como vocês. Paulo, pessoa. Depois, servo. Eu sou uma pessoa como vocês e servo. Depois ele se apresenta como apóstolo. Paulo, servo, apóstolo. Amém, meus irmãos? Amém. O cargo, a função eclesiástica, ela vem por último. Porque Jesus mesmo nos ensinou assim: aqueles que querem ser o primeiro, sejam o derradeiro. Aqueles que querem ser o maior, sejam o menor. Não é isso? Então, requisitos bíblicos que devem ser levados em conta na escolha dos diáconos. Então, nós vamos usar o texto base de Atos capítulo 6 e também o de 1 Timóteo capítulo 3 para desenvolver aqui os requisitos para o ofício da diaconia. Então, aqui nós vamos falar sobre o ofício. A pessoa que é chamada para ser um obreiro na casa do Senhor. Tá bom, irmãos? Então, para que ele seja um obreiro, para que ele seja consagrado, aqui nós vamos falar sobre consagração, todos devem exercer a diaconia, mas aqueles que são chamados para ser obreiros, eles recebem uma chamada específica. Então há todo aí um requisito para que esta pessoa esteja em evidência na igreja. Quando eu falo em evidência, meus irmãos, eu estou dizendo o seguinte: a pessoa, para ficar aqui de pé, na lateral da igreja, para ficar de pé na porta da igreja, ele precisa se enquadrar nessas qualificações. Por quê? Quando a pessoa está em um cargo eclesiástico, quando ela está de pé diante da igreja, ela passa a ser o quê? Uma referência. E para que ela seja uma referência para a igreja, ela precisa ser o exemplo dos fiéis. Como o apóstolo Paulo fala a Timóteo: seja o exemplo dos fiéis. Viu, Timóteo? Você quer ser pastor na minha igreja? Você quer ser pastor lá na cidade de Éfeso? Então seja o exemplo dos fiéis. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Porque certamente Timóteo estava sendo desprezado por ele ser muito novo, um pastor jovem, um jovem pastor. E o apóstolo Paulo, isso certamente entristeceu Timóteo, deixou ele muitas vezes constrangido. O apóstolo Paulo chama Timóteo e fala: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas tem uma coisa, seja o exemplo, viu? Não dá margem para ninguém falar mal de você, seja o exemplo dos fiéis. Então, é necessário que, para que uma pessoa assuma um cargo eclesiástico, ele tem que ter essas qualificações. E quando a pessoa ela tem essas qualificações, o pastor, a pessoa sente a chamada, o pastor enxerga esta chamada de Deus na vida dela, e então o pastor faz ali uma pesquisa daquela pessoa. Ele atende às qualificações para ser um obreiro. Então, se ele atender às qualificações, ele é ordenado a obreiro. E aí vem a consagração de obreiro. Quando os apóstolos disseram aqui, Atos capítulo 6. Vamos ver a sequência certinha aqui. Olha só, o apóstolo Paulo diz assim, a carta, o livro de Atos,
escrito por Lucas, relata assim: os apóstolos disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Olha só, o apóstolo Paulo disse para a igreja: separem para mim, dentre vós, tem que ser daqui. Tem que ser daqui do meio de vocês. Separem para nós 7 homens. E aí ele colocou lá as qualificações. Eu quero 7 homens, mas eu não quero qualquer homem. Eu quero que se enquadre nesses requisitos. Então ele colocou lá as especificações. 7 homens. Colocou as especificações. E aí a igreja apresentou para eles aqueles homens. Olha só, versículo de número 6. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, fizeram o quê? Impuseram as mãos. A imposição de mãos, meus irmãos, simboliza transferência de autoridade. Eu estou dando autoridade sobre vocês. A ordenação é isso, meus irmãos. Né? Ninguém pode se autodenominar obreiro. Ninguém pode se autodenominar um diácono. Você pode exercer a diaconia como um cristão, mas ficar ali em evidência, exercer a sua função de diácono, não. Tem que primeiro ser escolhido, ser chamado, ser escolhido, tem que ter os requisitos bíblicos, tem que ser apresentado para a igreja tem que aprovar, e aí vem a transferência de autoridade, a imposição de mãos. Alguém que, num cargo eclesiástico, né, que está ali maior que o seu, tem que estender as mãos sobre você e te ordenar a diácono, tá? Então estas são as qualificações. Alguém levantou a mão ali? Pois não. Desculpa interromper, professor. Eu acho que é muito interessante ter todos esses requisitos, né? Mas é muito importante também, acima de tudo, incluindo aí, bom testemunho começando dentro do nosso lar, né? Também isso é extremamente importante. Isso, a gente vai falar sobre isso. Sim. Isso. Vamos falar sobre isso. Então vamos lá, os requisitos bíblicos que devem ser levados em conta na escolha dos diáconos. Primeiro, boa reputação. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação. Foi o primeiro. Então, o obreiro, meus irmãos, ele tem que ter boa reputação. O que é ter boa reputação? Reputação é um julgamento público. Ou seja, o que os outros falam de mim. Não é o que você pensa que você é. Nesse caso aqui é o que o outro fala de mim. O que o meu irmão que senta do meu lado no banco fala de mim. O que a minha família fala de mim. O que os meus amigos lá da rua onde eu moro falam de mim. O que o dono da mercearia onde eu faço compra fala de mim. Né? O que o meu patrão, meus amigos lá do serviço falam de mim. Isso é ter boa reputação. Isso é reputação. Né? E o cristão ele precisa ter o quê? Uma boa reputação. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. Pessoas de boa reputação. Reputação da igreja, família e sociedade. Outro, cheio de fé e do Espírito Santo. Falando aqui em boa reputação, eu lembrei de uma historinha porque assim, como o requisito é ter boa reputação, muitas vezes o pastor ele não conhece todos, né? E o responsável por consagrar o obreiro é o pastor da igreja. Quem que é o pastor da nossa igreja? Pastor Emanuel Barbosa Martins. Ele é o pastor. Ah, mas na minha congregação não é o pastor tal. Não, ele é o dirigente da congregação. O pastor, lá na congregação,
O pastor da congregação é pastor Emanuel Barbosa Martins. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o único que pode consagrar obreiro é o pastor da igreja. Somente ele pode consagrar obreiros. E ele consagra operador, diácono e presbítero, viu, irmãos? Operador, diácono e presbítero. Ele é o pastor da igreja. Como pastor, eu disse para os irmãos que para se consagrar tem que ter alguém que esteja ministerialmente acima de você. Então ele consagra operador, diácono e presbítero. Para consagrar-se evangelista e pastor, nós temos que ir lá no Ministério do Belém, e quem vai nos consagrar é pastor José Wellington Bezerra da Costa. É ele que vai estender as mãos sobre os evangelistas e pastores. Amém, meus irmãos? Amém. É assim que funciona o nosso ministério. E o pastor às vezes não conhece a reputação de todo mundo. Então é por isso que ele usa as indicações. Então o dirigente da congregação, que está mais próximo ali, dos irmãos, ele vai indicar para o pastor. Ó, pastor, tem lá um homem, né, assim, assado, crente, fiel. Ele faz a sua indicação. E aí, meus irmãos, o pastor ele monta um crivo na igreja. E esse crivo, ele é responsável por fazer um filtro sobre as indicações. Tá? E às vezes, aquela pessoa ela é chamada para uma entrevista. Aquela pessoa que está sendo indicada, ela é chamada para uma entrevista. E ele vem com a sua esposa. E eu me lembro de um caso que ocorreu, que veio um casal para a entrevista do crivo, e o pastor começou a perguntar para ele como que era o relacionamento na família, e a esposa quietinha. E ele falou, não, muito bem, eu me dou muito bem com a minha esposa, e é um amor eterno. E a esposa meio amuada, quietinha. E o pastor achou meio esquisito e perguntou para ela, como que é o seu marido na sua casa? Aí ela falou assim, não, é bem, pastor, é bem, tudo bem, graças a Deus. Aí o pastor insistiu, falou, pode falar, irmão. Pode falar, se abre aqui comigo, pode falar a verdade. Não, pastor, é bem, fala a verdade, irmão. O pastor insistiu. Aí ela falou assim, pastor, se eu falar a verdade, ele me bate. Não estou falando mais nada. Cheio de fé e do Espírito Santo. Então, todo o ministério relacionado à obra de Deus depende, sem sombra de dúvida, desses dois princípios: a fé e o Espírito Santo. A fé da pessoa e o Espírito Santo como capacitador, tá bom? Então, ele tem que ser cheio de fé e cheio do Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que nós entendemos que para assumir um cargo eclesiástico, para ser obreiro, a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo. Tá? E a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Tá? Então, para que a pessoa possa assumir um cargo eclesiástico, nós entendemos que ela tem que ser batizada justamente com base neste versículo, que o obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo. É diferente, meus irmãos, de receber o Espírito Santo. Então, receber o Espírito Santo, você recebe quando você aceita Jesus como seu Salvador. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, você recebe o Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo é quando você é revestido de poder. Não é uma ilustração bem clássica.
é esta, né? Entenda que você é este copo e estava vazio. Quando você aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo fez morada dentro de você. Então esse copo agora está cheio de água. Ele está cheio de água. É o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. Você estava vazio, agora você está com o Espírito Santo. E o que é ser revestido de poder? É um transbordar do Espírito Santo. É o Espírito Santo ser derramado sobre você sem medida. Agora, você que estava completo do Espírito Santo, agora o Espírito Santo se derrama sobre você. Você estava cheio por dentro, agora você está cheio por dentro e por fora. Né? Você exala o Espírito Santo de Deus. Tá? Então isso é ser cheio do Espírito. Então, nós entendemos que ser cheio é ser batizado com o Espírito Santo. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia que a pessoa foi cheia do Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo e falou em língua. Nós podemos ver aqui em Atos, capítulo 2, versículo 4, vamos ver? Olha só. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tá? Então, a evidência de ser cheio do Espírito Santo é falar em outras línguas. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas. 45. 45, 46. Isso. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em outras línguas. Eles só souberam que eles foram cheios do Espírito Santo porque eles falavam em outras línguas. Tá?
Próximo, cheio de sabedoria. Esta é a capacidade de se sobressair nas situações difíceis e adversas. Então, sabedoria, meus irmãos, é diferente de inteligência. A inteligência você adquire. A inteligência você pode fazer uma escola, fazer um curso, fazer uma faculdade. Você está desenvolvendo a sua capacidade intelectual, você está se aprimorando intelectualmente e você está ficando mais inteligente. Então, a inteligência você consegue se desenvolver. A sabedoria é a prática da inteligência. Então, a sabedoria é mais uma virtude. Tá bom, irmãos? É uma virtude. Nós aprendemos aí na primeira lição da Escola Bíblica Dominical sobre a sabedoria de Salomão. Salomão, ele recebeu esta sabedoria de Deus. Ele já mostrou-se sábio. Porque sabedoria, meus irmãos, tem pessoas que já nascem com essa virtude. Algumas pessoas já nascem com essa virtude. Mas outras a recebem como um dom de Deus. Tá? Tiago, ele mesmo nos diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Tá bom? Então, sabedoria é uma virtude e ela pode ser uma virtude natural da pessoa, mas também você pode recebê-la como um dom de Deus. Então, a sabedoria é uma aplicação inteligente dos seus conhecimentos. É a forma como você aplica os seus conhecimentos. Você pode adquirir sabedoria lendo a Bíblia, orando e cultivando o temor a Deus, porque Salomão mesmo nos diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá bom? E agora vamos abrir lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Então aqui o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dando os requisitos para a consagração dos diáconos e dos presbíteros. Primeiro ele fala acerca dos presbíteros, depois ele fala sobre o perfil dos diáconos, a partir do versículo 8. Da mesma sorte os diáconos, olha só que interessante, ele começa falando dos presbíteros, e depois ele dá continuidade, dizendo assim, da mesma sorte, ou seja, de igual modo, ou seja, da mesma forma que os presbíteros, você vai seguir com os diáconos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Amém? Amém. Então, a primeira característica desta lista fala sobre a honestidade. Então, a honestidade vai falar sobre integridade, dignidade. Esta, meus irmãos, é uma virtude, uma qualidade que está um pouco depreciada na sociedade, não é verdade? Muitas pessoas que se dizem que são honestas, são taxadas às vezes até de boba, não é isso? Uma pessoa que, vou contar aqui um exemplo próprio. Eu uma vez comprei um fogão e foi me entregue esse fogão em casa.
E passou alguns dias, Casa Bahia, né? Chegou e o caminhão parou lá em casa de novo, depois de uns 3, 4 dias, e desceu com mais um fogão. Só que eu não estava em casa. E o porteiro recebeu o fogão. Isso faz muito tempo, viu, irmão? Quando eu casei, tá? Foi o fogão que eu comprei para casar. Os irmãos têm uma ideia, tá? Isso aí já vai fazer, Netinho está fazendo, vai fazer 17 anos. Faz 21 anos que isso aconteceu. E passou alguns dias, a Casa Bahia entregou mais um fogão lá em casa e o porteiro do condomínio recebeu. Quando eu cheguei lá e vi que tinha mais um fogão, eu peguei e liguei nas Casas Bahia. Falei assim, olha, pegaram mais um fogão aqui e tal. A moça que atendeu olhou a nota fiscal e falou, não, aqui está falando que é um fogão só. Eu falei, então, eu comprei um fogão só, mas foi entregue 2. Ela digitou no sistema lá, procurou, falou, não, foi entregue só um. Eu falei, moça, eu estou com 2 fogões aqui em casa. Foi entregue 2 fogões. Ela digitou de novo, ela falou, não, foi entregue só um. Eu falei, moça, eu estou olhando para 2 fogões aqui, moça. O que eu faço? Ela falou assim, você é bobo? Você é bobo? Fica para você. Então, irmão, a honestidade, às vezes, a pessoa está achada de boba. Você quer ser honesto e a pessoa acha que você é bobo, né? A honestidade, então, é um dos requisitos para todo obreiro. A honestidade, então, vai falar de honesto significa honrado, reto, justo, decente, né? E a honestidade é um requisito principalmente para o diácono. Por quê? Por que é um requisito para os diáconos, a honestidade? É lógico que é para todo crente, né? Todo crente tem que ser honesto. Mas por que para ser diácono ele tem que provar a sua honestidade? Porque a palavra de Deus diz que os diáconos têm que ser primeiro provados, não é isso? Primeiro tem que ser provado. Então o diácono tem que provar que é honesto. Por quê? Vai exercer um cargo de confiança, né? É um cargo de extrema confiança, irmão. O diaconato é um cargo de extrema confiança. Vou contar outra experiência. Eu trabalhei como diácono durante 9 anos. Por 9 anos eu fui diácono. Eu fui diácono em uma igreja muito grande, a igreja de Campinas. Trabalhei como diácono em Campinas. E lá em Campinas tinha um empresário. E o empresário ele dava um dízimo muito gordo. Muito gordo. E passou alguns meses, o pastor percebeu que aquele homem que era fiel não estava mais dando dízimo. E o pastor sentiu, lógico. Sentiu no caixa da igreja, na finança da igreja. Aí foi conversar com esse empresário. Não, eu estou vendo aqui, você não deu mais dízimo. Eu pastor, eu sou fiel. Meu dízimo está lá, todo mês certinho na sala. Aí o pastor acendeu uma luzinha e falou, alguma coisa está acontecendo. O dízimo está chegando na tesouraria. Aí nós montamos um esquema, né? Montamos um esqueminha. O pastor foi lá, colocou câmera na igreja, né? Em alguns lugares. E nós percebemos, meus irmãos, que toda vez que ia tirar a oferta, o diácono pegava a salva rapidinho e ia no corredor que estava o empresário. E ele sabia o dia exato que o empresário ia dar o dízimo. E ele passava com a salva lá. Passava com a salva e saía correndo para o corredor. Quando chegava no corredor, ele colocava a mão na salva e tirava o dízimo e colocava no bolso. E o pastor viu isso pelas câmeras que eles estavam no corredor. Então, meus irmãos, é um cargo de extrema confiança. Mexe com a finança, mexe com o dízimo dos irmãos, mexe com as ofertas dos irmãos. Às vezes é aquele dízimo de fé, porque dízimo ele é pela fé, né, irmão? Dízimo não é daquilo que sobra.
Não é isso que nós aprendemos? Dízimo a gente não dá porque está sobrando. Dízimo a gente dá pela fé. É o primeiro que vem. O salário vem, as primícias, nós tiramos o dízimo. E às vezes a pessoa tira o dízimo e fala, meu Deus, e o leite da criança? Mas ele dá com fé. Aí vem um camarada e põe a mão no seu dízimo, sagrado, porque dízimo é sagrado. O que é sagrado? Sagrado é aquilo que é consagrado ao Senhor. Não é isso? Sagrado é aquilo que é santo, que é separado, aquilo que pertence a Deus. E a pessoa põe a mão naquilo que é sagrado, põe no bolso, irmão. Não é verdade? Então, tem que ser honesto. Honesto, não de língua dobre. O que é uma pessoa de língua dobre, meus irmãos? Pessoa de língua dobre é uma... Irmãos, uma vez um pregador, olha só, ele pregou aqui ainda, ó. Pregou aqui ainda. E o pastor Manuel sentado ali, não teve nem vergonha. Ele pregou falando assim, irmãos, se você vai dar um cheque e não tem dinheiro na conta, não, dá um cheque pela fé e dorme em paz. Dorme em paz, irmão. Você não tem que perder o sono por causa disso. Aí o pastor Manuel levantou, pediu o microfone. Falei, irmão, se você não tem dinheiro, não dá cheque. Não seja safado. Porque tem que ser honesto. Se você der um cheque sem fundo, é para você nunca mais dormir, meu irmão. Você lembra? Não de língua dobre, irmão. Olha só. Pessoa de língua dobre é uma pessoa que não tem palavra, né? Ele não sustenta aquilo que fala. Ele tem duas palavras, né? Então, ele não é fiel com aquilo que ele fala. Aquilo que fala não é digno de confiança. Olha só que terrível, né? Então, ele não pode ter a língua dobre. Tiago fala isso, né? Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, e ponto final. Agora aqui, meus irmãos,
nós vamos parar um pouquinho nessa característica aqui, nesse perfil. Não dados a muito vinho. Irmão, isso aqui tem gente que gosta desse versículo, né? Tem gente que gosta desse versículo, né? Tem gente que faz aqui uma exegese nesse versículo para poder beber um pouquinho, né? Fala assim, não pode beber muito, está escrito aqui, ó, não pode beber muito, mas um pouquinho, ó, um pouquinho pode, né? Vamos falar sobre isso. Olha só, irmãos, para entendermos isto, vamos lá. Primeiro, irmãos, existem várias traduções, tá? Nós temos que entender isso. A Bíblia, ela foi escrita, o Novo Testamento foi escrito no grego, tá? Mais precisamente o grego koiné. É um grego que não existe hoje, tá, irmão? Um grego que não é utilizado hoje. Então, a Bíblia ela tem várias traduções, tá bom? Existem algumas traduções que não traduziram desta forma, como está escrito aqui, tal. Não dados a muito vinho. Como se diz aqui, deixa eu ver. João Ferreira de Almeida. Olha só, não dados a muito vinho. Existem traduções que dizem assim, pessoas que não se aproximam do vinho, tá? Existem algumas traduções assim. Então vamos ver, Provérbios 23 e 29. Vamos ver se pode beber vinho, se não pode, se pode beber um pouco, né? Vamos ver lá. Provérbios 23 e 29. Olha só. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então aqui, meus irmãos, ele está falando, aqui a gente vê a característica do vinho, tá bom? Naquela época, o vinho, e a Bíblia, quando ela fala de vinho, ela usa apenas uma palavra, que é a palavra oinos. Ela usa essa palavra tanto para o vinho fermentado, quanto para o suco de uva, tá bom? Por isso que há uma certa confusão. A Bíblia sempre traduz o vinho como suco com a mesma palavra, tá? Que é a palavra oinos. Só que existia características diferentes. O vinho fermentado, ele é retratado aqui, nesse provérbio. Como que ele é retratado? Um vinho escuro, um vermelho escarlate, e que era fluido. Ele escoava suavemente, né? Ele era bem líquido. Então, este é o vinho fermentado, tá bom? É o vinho embriagante. Não era o suco da uva, olha só. Ele fala que as características de uma pessoa embriagada, né? Uma pessoa que causa peleja, queixa, pesares, olhos avermelhados. Ele fala aqui os sintomas de uma pessoa embriagada. Para quem que é essas pessoas? Para aquelas que se demoram perto do vinho, ou seja, para aquelas que ficam bebendo e não conseguem parar, se demoram perto do vinho, tá? Aí qual que é a recomendação que ele nos dá? Qual que é a recomendação? Lá no versículo 31. É para beber um pouco? Não olhe, irmão. Nem sequer chega perto. Fica tão longe que você não consegue enxergar. É isso que ele está recomendando aqui. Não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho. Ou seja,
Se você chegar lá e ver o suco da uva, está vermelho, e está escoando suavemente pelo copo, opa, se afasta. Esse vinho é fermentado. Tá? Porque lá, meus irmãos, eles usavam o vinho, usavam muito o vinho. E o suco da uva, meus irmãos, se você demorar muito para consumir, ele fermenta. E eu digo mais, irmão, se você beber muito suco de uva, o que acontece? Ele fermenta dentro do seu estômago e você fica embriagado. Mentira. Viu? É. Viu? Mesma coisa é caldo de cana, viu? Você tem aquela jabona de caldo de cana, você não levanta da cama. Eu já sei da boca de um pastor e uma missionária que tomar vinho não era pecado, porque se Jesus transformou água em vinho, por que nós não poderíamos estar usando? Eu olhei assim. Então, isso aí são interpretações, irmãos. Veja só, Jesus foi convidado para uma festa. Amém? Amém. Olha só, hein? Vamos caminhar junto aqui. Jesus foi convidado para uma festa. Nesta festa estava servindo vinho. Os irmãos acham que Jesus ia participar de uma festa que tivesse bebida alcoólica, irmãos? Sabendo de tudo isso que a palavra de Deus nos diz? Quer ver? Olha só, vamos citar mais um versículo aqui. Levítico 10 e 9. Depois a gente volta nesse assunto. Olha só. Aqui é Deus falando para Moisés acerca dos sacerdotes. Tá bom? Olha só. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, veja, irmãos, vinho e bebida forte. O que a gente entende aqui? Ele está falando do quê? Né? Vinho, o vinho fermentado, ou suco de uva fermentado. Tu e teus filhos contigo não bebereis. Não bebe, não é para beber. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o... Não, o que ele está dizendo aqui? Beber vinho é coisa santa? Não é. Né? Entre o imundo e o limpo. Beber vinho é coisa limpa? Não é. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então aqui o vinho era proibido para os sacerdotes. Os sacerdotes não podiam beber vinho. Aí a gente vai lá em Pedro, meus irmãos. O que Pedro fala de nós? Vós sois a geração eleita e o quê? Sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real, irmão. Nós somos sacerdotes de Deus. Se vinho não é permitido para o sacerdote, a gente pode? Não pode. Agora, Jesus era sacerdote, Jesus era rei. Sim ou não? Sim. Jesus era rei. O vinho era proibido aos reis. Reis era proibido de tomar vinho. Olha lá, Provérbios 31. Vamos ver. Provérbios 31, 4. Olha só. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo
de todos os aflitos. Para quem que eles devem dar bebida forte? Olha só, para quem que eles devem dar bebida embriagante? Dá bebida embriagante aos que perecem, o vinho aos amargosos, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, do trabalho, e não se lembrem mais. Está vendo? Então o rei também era proibido, juízes eram proibidos de beber vinho. Agora Jesus era sacerdote, rei e juiz. Aí Jesus vai para uma festa. Lá na festa tem vinho à vontade. Tanto vinho que todo mundo bebe e acaba o vinho. Aí Jesus faz o primeiro milagre dele. Irmão, será que Jesus fez vinho embriagante para dar para aquele povo? Hã? O que os irmãos acham? Então, eu também entendo que não. Tá, irmãos? Eu entendo que não. Eu entendo que ali era suco de uva. Tá? Então vamos lá. Pastor, eu posso falar algo? Pode falar. Na palavra aqui, né? De mim não posso falar nada. Em Efésios 5,18, vai nos exortar que, vai nos dizer assim, ó. E não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Quer ver? Êxodo capítulo 12, versículo 15. A Santa Ceia foi instituída por Jesus, meus irmãos. Em que dia? Foi no dia de Páscoa, não foi? Jesus estava ceando com os seus discípulos, comemorando a Páscoa. E havia ali em cima da mesa o quê? O pão e a Bíblia fala o quê? O pão e diz, não? Em cima da mesa. O que a Bíblia diz? O que está escrito na Bíblia? Em cima da mesa, onde Jesus estava ceando com os seus discípulos, tinha o pão e o vinho. Não é isso? O pão e o vinho. Agora vamos ver que vinho que era esse que estava em cima da mesa de Jesus? Vamos lá. Êxodo, capítulo 12, versículo 15. Olha só. Aqui Deus está instituindo a Páscoa. Tá bom? Deus está instituindo a Páscoa. Aquela Páscoa que Jesus estava comemorando. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada. Guardai, o 17, guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, para que guardeis este dia nas vossas gerações. Então, na Páscoa, meus irmãos, era proibido ter fermento dentro de casa. Não poderia ter nada que fermentasse dentro de casa. E a bebida forte, o vinho, ele é feito do quê? Vinho fermentado. Eles usavam fermento para que o vinho ele tivesse ali um teor alcoólico. O vinho fermenta e os açúcares do vinho vira o álcool, tá? Então era proibido ter vinho fermentado na ceia. O que tinha ali nas mãos de Jesus? O fruto da vide, o suco da uva. Era aquilo que estava em cima da mesa, suco de uva, tá bom? É o que nós utilizamos até hoje aqui nas nossas celebrações. Não cobiçosos. Então, a cobiça é o desejo veemente de conseguir alguma coisa, uma ânsia ou uma ambição por honras ou riquezas. É aquela pessoa que ela é dominada pelo amor ao dinheiro,
pelos bens e pelo status. Tá bom? Então, o obreiro ele não pode ser cobiçoso, ele não pode ter cobiça. Tá? Guardando o ministério da fé em uma consciência pura. Então, no exercício do seu diaconato, é preciso mostrar que o que diz e faz está de acordo com as suas convicções e crenças. Então, guardar o ministério da fé em uma consciência pura é você ter a consciência, meus irmãos, leve, tá? A consciência livre de que aquilo que você está falando, aquilo que você está pregando, é realmente aquilo que você vive, tá? É isso que é ter, é isso que é guardar o ministério da fé em uma consciência pura. É você andar de cabeça erguida na rua, tá? Ter a consciência leve, né? Não ter a consciência pesada. Sejam primeiro provados. Então, ser provado, meus irmãos, é ser experimentado. Então, o obreiro, a palavra de Deus diz aqui, que eles precisam primeiro ser provados. É fazer lá uma provinha, né? Muitas vezes, quando nós vamos fazer um teste, nós vamos para esse teste e é aplicada uma prova. Muitas vagas de emprego é oferecida, né, para os candidatos, e os candidatos eles vão lá e fazem uma prova. Algumas fazem provas escritas e outros fazem provas práticas, né, para que a pessoa possa ser então avaliada e escolhida para aquela função, para aquele cargo. E é escolhido aqueles que se dá melhor na prova, né, aqueles que são então aprovados, né? O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo que sejam primeiro provados. Antigamente, mesmo hoje não tem mais isso, né? Pelo menos aqui eu não vejo mais isso, mas antigamente era comum os pastores provar mesmo, né? Os obreiros. Tem até uma historinha aí, isso aí eu não sei se é verdade, viu, irmão? Mas contam, né? Que uma vez o pastor ele chamou um irmão, e o pastor tinha em mente consagrar aquele irmão, né? E ele levou aquele irmão para uma viagem. Aí parou num restaurante bem distante, bem longe, né? Sentado na mesa do restaurante lá. Aí o garçom veio, aí o pastor chegou e falou assim: ó, traz uma pinguinha para mim. Aí o garçom falou: não, senhor. E o senhor? Aí o diácono olhou o pastor, né? Viu que o pastor tinha feito, uma para mim também. Aí o garçom trouxe as duas. O garçom pegou, colocou uma para o irmão e uma para o pastor. Aí o irmão pegou o papinho, pum, virou. Aí o pastor falou: mas você bebe? Ele falou: bebo, senhor. Ele falou assim: não, eu peguei isso aqui para desinfetar a mão. Era o álcool 70, né? O álcool em gel na época. Não, eu pedi para desinfetar minha mão. Então foi a prova, né, irmão? Então sejam primeiro provados. A aprovação faz parte da vida do ser humano em todos os seus aspectos e não é diferente no ministério. Por isso, as atribuições constantes na Bíblia, né, que estão sendo relacionadas aqui, devem ser vistas antecipadamente na vida dos candidatos a este ministério. Então, todas as qualificações, meus irmãos, elas são provadas, né, pelo ministério, pelo corpo do ministério. E, como eu disse, há um crivo que avalia como que é a nossa forma de aplicar essa prova. Vou explicar para os irmãos. Como que o crivo faz para atender esta qualificação? Nós pedimos aos candidatos uma prova. Que prova é essa? Olha, traga para mim os seus antecedentes criminais, traga para mim o seu extrato lá do SPC e Serasa, né? Traga para mim uma carta escrita de próprio punho pela sua esposa,
dizendo como é o seu relacionamento, né, familiar, e se a sua esposa aprova o seu ministério, né? Parece que não, meus irmãos, mas somente esses requisitos que nós pedimos, somente essas provas, já é motivo para a gente passar a régua em alguns candidatos, né? Por incrível que pareça, irmãos, alguém já teve a capacidade de trazer para nós, porque, irmãos, se fosse eu teria vergonha de trazer, né? Porque é pedido lá os antecedentes criminais, é pedido o atestado de nada consta do cartório de registro da cidade, né? E a pessoa teve a capacidade de trazer, né? De trazer um antecedente criminal dizendo assim: olha, estou sendo procurado por estelionato. Não. Mas se a pessoa tivesse no mínimo uma vergonha na cara, ela não traria um atestado desse do pastor, né? Pelo menos falar: pastor, deixa para outro dia, deixa para outro ano, né? Vamos morar mais, né? Dá para dar um jeitinho, né? E ficar assim quietinho, né? Mas ele teve a capacidade de trazer, ó, sou estelionatário, viu? E não passa, né? Na verdade, irmão, toda regra ela tem exceção, né? A gente avalia caso a caso. Até, irmãos, os irmãos não se preocupem. Por quê? Porque nós entendemos a situação que nós vivemos. Às vezes, um descuido leva a pessoa a ficar negativada no SPC, no Serasa, né? Então, meus irmãos, se você não teme, chega o pastor, está aqui, ó, isso aqui, ó, eu já estou quitando, eu nem sabia que foi uma conta que eu nem sabia que atrasou. Explica o caso para o pastor, né? A gente também não é carrasco, a gente entende, tá? Então, todo caso é diferente. Um caso é diferente do outro, tá? Então, tudo é avaliado. Então, basta que você esteja guardando o ministério da fé em uma consciência pura. Se você estiver guardando o ministério da fé em uma consciência pura, você vai trazer os documentos, vai explicar para o pastor vai entender. Tá bom? Se tiver alguma pendência. Se não tiver nada, tudo bem, né? Passou, pronto, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. O que não pode é você trazer uma capivara de 5, 10 metros de comprimento. A gente vai ver que você não paga ninguém, né, irmão? Aí, dedo no neto, paga quando puder, se puder, e vai, espera sentado, né? Espera sentado e com fé. Aí não dá, né, irmão? Bom, tendo tudo isso, depois que ser provado, sirvam se for irrepreensível. Está aqui, irmão. Sirvam se for irrepreensível. Ser irrepreensível é você ter uma vida tão digna que ninguém é capaz de te repreender por nada. Isso é ser irrepreensível, que não pode ser repreendido, correto, perfeito, imaculado. Tá bom? Difícil, né, irmão? Mas é possível. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.